Do ponto de vista psicológico, né, existe uma contradição, né, na condição do jogador de futebol de alta performance, né, que é extremamente importante, que é preciso ser considerado. Né? Nós poderíamos dizer assim, né, existe uma contradição entre o valor de desfrute, né, poderíamos dizer assim, o valor de uso, né, da habilidade do jogador de futebol, né, e o valor de troca, o valor monetário desse jogador, né, quando ele se destaca. Né? A arte do jogador, a performance do jogador, a habilidade do jogador, né, que faz com que ele possa se constituir como um jogador de alta performance, um jogador de alta qualidade, né, depende fundamentalmente do seu desfrute, né? Como dizia a colega Tássia, psicóloga da Associação de Árbitros do Ceará, né? Num determinado sentido, o jogador precisa jogar para ele próprio, né? Dizia a Tássia, né? Porque é o desfrute, né, de sua própria habilidade, é o desfrute do seu corpo, né? É o desfrute de sua arte, né, que permite que ele se constitua como um grande jogador. Esse desfrute é desfrute e é inteiramente gratuito. Né? O jogador pode se desenvolver, né, fisicamente, tecnicamente, pode se investir milhões num jogador, né? Mas o bom jogador, né, seja em qual esporte for, né, ele desfruta, né, do seu corpo, né, como em qualquer vivência fenomenológica. Né? Qualquer vivência fenomenológica, existencial, experimental, é um desfrute que é gratuito. Né? Inteiramente gratuito. Isso é uma fonte de muita confusão para muitos jogadores. Né? E isso se contrapõe, né, com uma condição que começa a vigorar quando ele se torna um jogador famoso. Esse desfrute, que é a raiz de sua arte, que é inteiramente gratuito, né, que inclusive está fora das relações de causa e efeito, a performance esportiva está fora das relações de causa e efeito, está fora das relações de utilidade, né? Está fora, inclusive, da realidade enquanto acontecido, enquanto modo acontecido de sermos, né? Mas é um desfrute inteiramente gratuito. Do mesmo modo que gratuito é o desfrute da participação dele no coletivo e o desfrute do coletivo. Né? O coletivo, o desfrute coletivo, né, permite que ele atue não só a partir de uma arte individual, mas constitua um coletivo artístico. Né? E essa performance individual artística e essa performance individual artística coletiva, e essa performance coletiva artística, né? Essa performance criativa, né? Eminentemente criativa, tanto em termos individuais como em termos coletivos, é inteiramente gratuita. Inteiramente gratuita. Né? Quer dizer, essa gratuidade da condição da arte, tanto individual quanto coletiva, né, dos desempenhos do jogador individual e da equipe, né, se contrapõe, né, a uma condição, quando o jogador fica famoso, quando o jogador começa a valer dinheiro, né, que impõe, né, de um modo extremamente forte, né, impõe de acordo com as leis, com a força das leis do mercado, né, impõe a utilidade obsessiva do valor de troca do jogador. Um jogador que tem uma arte gratuita, ele passa a ser avaliado
segundo a utilidade, não do valor de uso dele, do valor de desfrute, mas do valor de troca dele, né? Quer dizer, então essa contraposição determina questões muito importantes, né? No caso da seleção brasileira, a gente viu muito, né? Quer dizer, o valor de troca, né? A utilidade do valor de troca dos jogadores se contrapõe à participação coletiva dos jogadores. No caso brasileiro, se contrapõe a um empenho, a uma performance que permita a autossuperação e que permita a participação numa equipe criativa e autossuperativa. E o resultado é o colapso da equipe, né? O colapso dos jogadores e o colapso da equipe. Então, há muito que se pensar em termos de psicologia do esporte, né? Em termos da contradição, da contraposição entre o valor de uso, vamos dizer assim, o valor de desfrute, né, do jogador e o valor de troca do jogador. Ou seja, entre a inutilidade e a gratuidade do valor de desfrute da performance do jogador, né, e a utilidade obsessiva e predatória do valor de troca do jogador. Ou seja, a utilidade do valor mercantil do jogador, né? Em que medida esse valor mercantil não destrói, né, a possibilidade da vivência da gratuidade, né, do desfrute da arte do jogador, da arte criativa do jogador, que pode propiciar a sinergia de uma equipe criativa, do desempenho da performance de uma equipe criativa.